Eu vi uma fala sua falando sobre o caráter de Jesus, a etimologia ali da palavra, do Uhum. caráter, e tal. Eu achei fantástico ali, me ampliou a visão, né? Fala que é como se fosse um carimbo, né? A É. revelação, se você puder falar um pouco. Na carta aos Hebreus fala isso, né? E a gente tem traduzido para o português, ele é a expressão do seu ser, né? Tá traduzido assim, geralmente para o português. Mas lá tem a palavra caráter. Então, é tipo um carimbo mesmo. As autoridades da época tinham um anel com um selo, uma figura, um brasão em alto relevo. E elas autenticavam o documento, né? Não por uma assinatura, mas colocando cera quente, né, e imprimindo aquele brasão no documento, naquela cera quente. Então, o caráter é isso, em aquela parte em baixo relevo, sendo a cópia daquela que está em alto relevo, né? Então, é assim que Jesus é para nós uma expressão daquilo que Deus é, né? Então, Deus seria a parte do anel, né, o brasão, e Jesus seria essa impressão no documento, que foi uma forma assim que o autor encontrou para dizer como Jesus mostra Deus para nós, né? E que a gente só tem esse conhecimento que a gente tem de Deus trazido por Jesus é diferente do conhecimento que os filósofos trouxeram, que outros emissários do passado trouxeram. Por exemplo, Sócrates e Platão foram muito altos, né? Santo Agostinho chama o Platão de o príncipe dos filósofos. Mas o fato de saber que tem um ser supremo e a possibilidade de um ser supremo e tudo mais, mas não conhecer as características, essa misericórdia, não é? Esse amor que Deus tem por nós, sabe? Esse acolhimento de todo tipo de pessoa, isso aí é Jesus que nos mostra, né? Então, algumas pessoas ainda hoje acham que o Deus do Antigo Testamento é cruel, né? E que Jesus é o bonzinho. Isso não é isso que está expresso no Novo Testamento. No Novo Testamento diz que há, no Antigo, coisas que precisam ser melhoradas, mas é porque Jesus veio de uma intimidade com Deus que os outros não tiveram. Então, ele melhor pode expressar quem é Deus do que os que vieram antes dele, sejam judeus, seja Confúcio, seja Platão, e outros emissários mais antigos, não é? Então, Jesus tem mais conexão, tem mais intimidade, ele pode nos dizer coisas sobre Deus que os outros não experimentaram, porque não têm a intimidade que ele tem. Então, as explicações que eu dou sobre as escrituras não tem nada a ver com o catolicismo. Eu estudo o texto dentro do contexto, dentro de uma inspiração, dentro de uma dimensão psicológica, entendeu? Eu não entendo um texto e não exponho nas minhas palestras um intelectualismo, embora eu tenha que ter o estudo, não é, da arqueologia, da linguística, de interpretação de texto, de judaísmo, do contexto, mas não é o intelectualismo. Aquele texto não foi escrito para ficar no nosso intelecto, ele foi escrito para descer o nosso coração. Então, acho que o que